Querido, os cumprimentos da paz do Senhor, amém? Amém. Você está feliz com Cristo? Amém. Você está alegre com Deus? Amém. Está satisfeito com o que Jesus tem feito nas vossas vidas? Glória a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, sou grato a Deus por estarmos aqui. Estou muito feliz por se cumprir os desígnios daquilo que Deus promete nas nossas vidas. Nenhum fator de empecilho, obstáculo, barreira pode impedir com que o nome, a palavra e a essência do que Deus é não acontecer na sua vida em forma de promessa. Quero deixar os meus agradecimentos ao pastor Jairo. Deus possa abençoar poderosamente a todos os obreiros. Trago um abraço caloroso ao pastor Zilmar Miguel, nosso presidente, e do pastor Adriano. Estamos, por certo, debaixo da cobertura espiritual dele. Quero agradecer também o nosso presbítero, meu amigo Ademir, que me acolheu ali na casa dele. E Deus vai falar ao seu coração. Abra as vossas Bíblias no Evangelho. Abra as vossas Bíblias, no livro do profeta menor, capítulo 2, livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2, e versículo 28. Quero desde já dizer que a minha esposa não pôde estar aqui, porque Deus me trouxe aqui a trabalho secundário, e retorno mais uma vez aqui a essa cidade de Xaxim, também Maremas. Também quero agradecer também ao pastor Ariel, que tem nos intercedido a estar aqui. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Livro do profeta Joel, capítulo 2 e versículo 28, que diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Capítulo 2 do livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Que diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar. Diga todos. Estavam em um só pensamento. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Já quero lançar um tema desta mensagem rápida das palavras, que diz: Ele retornou. Diga, Ele retornou. Podem sentar, meus queridos e meus amados irmãos. Meus queridos e meus amados irmãos, louvo a Deus, e também quero parabenizar todas as mães que estão aqui na representação do cristianismo, na notoriedade de seus filhos ser instrumento na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar todas as mães da terra. Meus queridos e meus amados irmãos, quando eu abro esse texto, eu entendo que este capítulo é imensamente uma das maiores promessas que podemos ter em nossa vida, segundo aquilo que Deus queria transparecer com o seu devido poder e a sua real essência. Este capítulo deste livro do profeta menores, que Deus levantam 12 profetas após uma crise que momentaneamente afetou a monarquia. A Bíblia nos diz que agora o profeta Joel, ele começa a clamar e a dizer sobre tocar a trombeta dos dias do Senhor. Ele vem profetizando, dizendo que este dia aconteceria, que este dia seria notório diante da visibilidade
de todos aqueles que um dia participaram da essência do poder de Deus, de toda a magnitude que Deus pôde teletransportar através da sua presença, do seu nome e do seu domínio. A Bíblia nos diz, meus queridos, que quando o profeta Joel, ele começa a profetizar e a dizer que os acontecimentos viria, a propagação desse acontecimento do Senhor e da sua vinda teria sinais de sangue, fogo e coluna de fumaça na sua expressão, e também queria que aconteceria muitas coisas notórias que anunciaria o dia do Senhor. Mas eu não quero apegar sobre isso, porque se eu for apegar sobre isso, eu entrarei na história monarca, a qual todos os reis, que foram 36, 35 ou 37 reis, que estiveram diante do reinado sul e diante do reinado do norte, alguns fizeram coisas boas e agradáveis na presença do Senhor. A titularidade da monarquia, segundo o capítulo 1 do livro do Samuel, que está ali sobre a casa de Eucana, vem sim a grande lacuna para que propagasse este acontecimento monarca. Deus agora declara que a monarquia agora toma conta da teocracia de Deus, e agora a monarquia demonstra uma atitude de liderança, demonstra uma atitude de administração de tudo aquilo que o céu um dia entregou na mão do homem. Um dia deu ao homem para ser e para dominar a terra. Mas a Bíblia nos diz que o predileto e até mesmo a perfeição do nome de Deus trouxe alguns benefícios para esses líderes, a ponto de ele não olhar que a maior administração que um líder pode ter é a essência do Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu vou repetir: quando estes homens agora assumem, segundo a petição, segundo a necessidade que aquele povo tinha de sentir o tato de alguém na liderança, de sentir a visibilidade que tem alguém o liderando, ou que a necessidade de alguém dizer: queremos um rei, por causa de que as nações pagãs têm um representante que o povo pode clamar, que o povo pode aclamar. Porém, Deus agora, meus queridos, decide que agora a monarquia poderia ser visível. A monarquia agora entra-se na monarquia, aquele que foi escolhido detrás da jumenta, correndo atrás da jumenta. Porém, o que eu vejo, que ele não entendia que não só correr atrás de jumenta era difícil servir, mas também entender que o poder de Deus na vida de alguém que lidera é mais notório do que a sabedoria do que a terra pode dar. Levanta tuas mãos que eu já quero profetizar. Deus colocou uma essência na tua vida, e essa essência ainda tem o domínio do céu e a liderança de Deus sobre ela. A monarquia agora vem trazendo os seus desígnios de sabedoria e administração. Coloca-se impostos e coloca-se situações a qual forçava o povo a ser dominado. Porém, a essência de Deus ainda estava no meio do povo. Por quê? Porque Deus agora sabe que, segundo a teocracia de Deus, houve-se um término. Deus agora, diante da arca da aliança, que estava sob o domínio de um sacerdote, que agora não entendia mais de visão celestial, que agora não entendia mais de administração e cuidados pela presença do Senhor que a arca representava. A Bíblia diz, meus queridos, que agora estava ali, sentado numa cadeira. Os seus filhos agora representavam, achando que a essência da plenitude que eles viveram lá atrás poderia ainda ser notória. Vem a crise entra, eles perdem a arca. Agora o mais visível que podemos entender é que o caminho estava aberto para que Satanás comece a mostrar as lideranças pagãs, tentando vencer as lideranças celestial. Mas eu vim aqui uma coisa a dizer esta noite: a liderança ainda é do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Quem acredita aqui em nome de Jesus, abra sua boca para dar glória, porque nós sabemos que a Bíblia nos diz, meus queridos, que ao perder a arca da aliança, a arca agora entra em cenário dentro de uma terra pagã, no meio de povo pagão, que não entendia como servir e adorar a Deus, para que esta essência transparecesse sobre o
não entendo quando alguém entra no recinto desse, entendendo que o mais ilustre do universo está aqui e não sente a sensibilidade de adorar a Ele e a essência que está dentro de si. Já tem gente que está entendendo aqui esta noite, não entende. Por quê? Porque quando adentramos, como a carta aos Hebreus nos diz, que pela ousadia Ele nos deixa entrar sobre o santo do santo. Eu não acredito que quando nós temos ousadia de entrar no recinto de Deus, não sentir a essência dele. Eu já digo que eu não vou precisar pregar muito para você entender que, aleluia, para nós entendermos a essência de Deus, nós temos que entrar. E por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita sobre vós, não de fora, mas de dentro. Se Ele habita, eita, a essência está aí, ó. Se o Espírito de Deus habita, não tem como ficar calado. Não precisa. Eu já estou sentindo, meu Deus, deixa eu correr. A Bíblia diz agora que a maior representação diante do término teocrático da liderança e domínio de Deus, agora a arca também é perdida. A visão celestial que a arca representava, ela tem sustento segundo o trajeto da caminhada que Moisés adquiriu dentro do deserto. Deus agora entende que para o povo entender que Ele está presente, não pode deixar faltar nada. Porque eu imagino, pastor, cadê? Será que vai ter adorador com a dispensa vazia? Deus sabe que se tiver vazia, vai haver murmuração. Mas quem é adorador pode estar vazia. Tem adorador na dificuldade, não entende? E Satanás não entende como pode. Está na dificuldade, na crise, mas está adorando. Está sofrendo, mas balbuceja em adoração. Aí o céu se manifesta e Deus diz: desce, desce meu espírito, porque tem um povo que me adora. Você está sentindo? Onde há adoração, há essência. Onde há essência, há presença. Meu Deus, só estou sentindo uma coisa. Me calaus, me levapas, que me fome. Ai, olha aí, o céu se abriu. E quando o céu se abre, nós começamos a sentir que Ele está na casa. Ele está no... Quando Ele está na casa, fica fácil pregar, fica fácil adorar. Quando Ele está na casa, fica fácil entender, meus queridos, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E se Ele é, não tem tristeza, não tem perda. A igreja de Deus, ela só tem ganho na presença do Senhor. Perdeu a arca. A teocracia de Deus agora é tomada pela monarquia. Pergunta para teu irmão: e agora qual é o reflexo que Deus está na casa? Como vamos saber e entender que Deus ainda é da nossa vida? Vamos saber. Quais são os reflexos agora de que Deus está na casa? O pronunciamento da perca da arca traz uma evidência de uma grande lacuna na forma negativa, o Ícabo. E o anúncio é perfeito no nascimento de uma criança
aliança agora traz a visibilidade da perca que Israel teve. O Ícaro anunciou à população que tanto esperava um momento na porta para pegar o povo que adorava, para destruir o povo que se expõe. Que todas as vezes que as nações ouviam barulho e o chão tremia, porque era o povo dizendo: ele está na casa, é santo. E as nações entendiam que era impenetrável mexer com esse povo. Mas agora o anúncio do Ícaro veio à tona, e isso deixou as nações pagãs poderosas diante de Israel. Os filisteus entenderam que agora o resultado de tantas percas de guerra, segundo um Deus que dava livramento, ele agora não só venceu, mas também tomou aquilo que representava que Deus estava na casa. Mas eu tenho uma notícia para você. Ele retornou. Que negócio que a Assembleia de Deus está fria nada. Ela ainda está no controle do Espírito. Olha lá, olha lá. Sai da introdução. Meus queridos, a Bíblia nos diz que o profeta Joel entendeu que esta forma profética tinha de ser que nos últimos tempos Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. Deus não estava se referindo, porque todas as instruções bíblicas no Antigo Testamento, em forma profética, segundo o Torá e os Pentateuco, é direcionada a todo o povo da promessa, porque Deus entendia que neste tempo a promessa era para Israel, na divulgação do Anômade, a qual começava por Eber e os eberianos, que eram os hebreus, se tornou, sendo segundo Abraão, pai da fé, houve-se a promessa que benditas seriam todas as nações. Porém, Deus entenderia que Abraão teria que entender que o diminutivo da vida dele não ia ter triunfo no aumentativo do que Deus queria propagar. Deus agora lança Abraão diante de um trajeto geográfico, segundo o histórico e segundo todos aqueles que estudaram. Deus sempre botou Israel em forma de círculo, porque toda a representação geográfica do que a Bíblia nos traz é imensamente os redores que Israel está, Siquem, Dotã, Gigal. Segundo a Bíblia, o povo estava demarcando a terra que emana leite e mel. Deixa eu fazer você entender uma coisa. A minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que a glória de Deus é esconder um negócio. Enquanto estão pensando que Deus não é mais na sua vida, Deus está mandando você rodar em geografia até a essência se aperfeiçoar e você ser lançado para todos entender que Deus é na tua casa, na tua família, na tua vida, e Ele ainda te usa como instrumento. Israel agora roda em círculo Abraão, e Deus promete a Abraão uma das coisas mais importantes na vida do crente. Estou ficando velho, a promessa não se cumpre. Deus não quer saber do tempo humano, porque o cairós de Deus, independente de tempo, promessa dele se cumpre. Abraão agora entende que o sentido geográfico que Deus colocou ele para ser pai da fé, segundo a ordem triunfal do que Deus trouxe aos antigos, que chamam Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os antigos patriarcais. Deus agora diz a Abraão: eu preciso fazer algo na tua vida. O quê? Desce lá no mar, para você entender a gravidade do que eu chamei para você ser na minha mão. Eu vou repetir: Abraão, desce ao mar. Abraão desce, conta a areia da praia. Não tem como. Mas uma coisa eu vou te dizer: olha para o céu, conta as estrelas. Não pode. Sabe por quê, Abraão? Porque minha promessa é inumerável. Ela sempre vai se renovar diante das crises que você passar no seu trajeto de caminhar.
ocupar como liderança da essência de Deus. Deus agora entende que na vida de Abraão, que ele viveu no diminutivo. Por quê? Porque o diminutivo na vida de Abraão era simplesmente esculpir estátua, esculpir imagem. Deixa eu abrir um entre parênteses e dizer: Deus não trabalha com imagem, meu filho. Deus trabalha com a essência dele na vida de quem acredita. Acabou a era da imagem, agora é o domínio de Deus. Esse negócio de representar o papel que tem como um representante da essência de Deus não está tendo resultado. O resultado é que ele voltou e agora ele está escolhendo homens e mulheres que querem ser cheios da sua presença. Cadê ele? Aleluia. A Bíblia diz que Deus agora diz: Abraão, vou eu mudar o que? O teu nome. Primeira preposição que Deus faz na tua vida é mudar o teu nome. E Deus não muda o teu nome para te rebaixar. Deus muda o teu nome para você crescer. Eu vou repetir. Posso, pastor? Já desceu algo aqui. Deus não te dá família e faz com que você hoje seja um homem chamado na escolha de Deus aqui na terra. Por quê? Porque o Espírito entra e muda a história de quem Deus salva. E quando ele muda, pode ter afronta. Penina pode se levantar, Ana pode sofrer, mas a casa de Ana se torna produtor de ferramenta para o céu e para a glória do céu. Você está sentindo bem? Tem pessoas que estão aqui dentro esta noite que o médico te falou: você é o próximo, mas a Bíblia está me dizendo que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é herança, essa é herança, essa é herança. Então profetiza, profetiza, porque ele está de volta na casa. Porque o que tu vai ser para mim, todos têm que entender a repercussão do que você é em minhas mãos. E vai fazer o que, Deus? Vou aumentar um ar. Diga: Deus aumentou um ar. E o ar fez o que? Abraão. Mas uma coisa eu pude entender: que se Deus muda o nome de Abraão para Abraão, Deus vai fazer com que quem está lado a lado com ele também seja mudado. Deus entende que a vida de Sarai está num sistema negativo na terra de Ur dos Caldeiros. Por quê? Porque a Bíblia, entre parênteses, é mais difícil para um homem que é cheio do Espírito, a mulher entender que ele tem um chamado. Porque para ser cheio do Espírito tem renúncia na vida, meu filho. Tem renúncia na vida, minha filha. E ela vai dizer: você está sendo louco. Deus não é desse jeito, mas Deus é. Quem quer ser cheio do Espírito passa a ser dependente do que o céu dá para sustentar. Deus agora entende que o trajeto de Abraão vai ser difícil. Então Deus chama ele e diz: tu não chamarás mais Sarai, porque eu tiro I e boto Sara. Deus está dizendo: tu não vai viver mais de imagem. Tu não vai viver mais de fama, minha filha. Tu não vai viver mais de aplauso. Tu vai viver agora de coisas sobrenaturais que eu tenho na vida do meu filho. Levanta a mão que eu quero profetizar. A Sarai tinha que entender que quando ela estava na tenda, na ordem teofânica, 3 anjos aparece a Abraão. E um deles, na ordem que está no estudo que nós fazemos, era Jesus representando. Ele agora diz a ele: vou eu cumprir uma promessa na tua velhice, te darei
começou com ele, que a terra era sem forma e vazia. E ele desce sobre ela. E quando ele desce, só vem abismo. E nesse abismo, já vou terminar. Nesse abismo, fique de pé. Nesse abismo, ele vê algo. Nesse abismo, boss. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo? Aleluia. Vai descer um som agora sobre ti. E essa unção vai tomar tua casa. E o que imperava vai ter que se submeter, porque eu vejo Deus entrando em um portão de muro branco. E se é Deus me usando, você não vai conseguir se controlar, porque o céu se abriu agora e está descendo uma unção sobre ti, de renovo, porque essa tarde tu pediu a Deus, então recebe. Cadê aquela irmã do louvor? Prepara o louvor aqui. Quem está sentindo? 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 Quem está sentindo que ele retornou? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Talvez esta noite ele quer te batizar com o Espírito Santo. Talvez esta noite ele quer te encher. Porém ele diz: se queres ver a minha glória, se queres ver a minha glória, se queres ver a minha glória, se queres ver a minha glória. Pode saltar o louvor, pode saltar. Se queres ver a minha glória, eu sinto. Eu sinto. Aqui em cima está sentindo, tá? Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Você está entendendo? Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Você crê nisso? Você crê que esta tarde Deus mandou te dizer Ganha que luta, você estava naquela mesa da tua casa dizendo: eu não aguento mais, eu suporto mais, não dá para viver mais assim, Senhor. Parece que eu estou vegetando, mas Deus está dizendo: eu estou te renovando agora. Eu estou renovando as tuas forças. Porque enquanto você está aqui, Deus está trabalhando nesta semana para te dar uma resposta em cima daquilo que você orou a Deus. E Ele manda dizer: o teu sustento naquele lugar sou eu. Nem no mal te sucederá, e nem pela rua. Chega lá a tua terra. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ele manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. O seu braço é capaz de parar o trovão. Segura aí. Meu horário já acabou. Tem 3 pessoas aqui que o Senhor mandou te dizer: esse remédio que você toma, Deus quer dar um basta a partir de hoje. Pode vir, amado. Pode vir. Fica aqui com ela. Tem um meu irmão aqui do lado dela, porque a graça vai descer. Não toca nela não, deixa ela voltar. Deus. A preocupação no teu coração esta semana foi que o remédio não está mais fazendo efeito e você já se desesperou dizendo que não sabe mais o que fazer.
E o anúncio que aconteceu esta semana te preocupou, porque o médico colocou na tua mente que você vai viver de remédio até o resto da vida. Mas o maior remédio está aqui esta noite, e ele toca a sua vida. Agora. Ninguém pode parar quando manda mensagem, vai correr pegar, faz a nuvem descer, faz a água fluir. E se eles são capazes de responder, eles sempre resolvem, sempre reunião. Não vão vencer Deus e derramar unção. O céu vai ser capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando manda fazer, ninguém pode parar. Quando manda pensar, não pode correr, não pode pegar, não pode As ideias eles sempre resolvem, sempre reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O céu vai ser capaz. Parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Ele revelou uma menina aqui, que ela está com princípio de depressão e não entendeu ainda porque essa tristeza no coração dela. E se Deus está me usando, ela não vai aguentar mais. Há uma tristeza no teu coração. Vai, né? Vem aqui, vem aqui. Ele arrasa. Todo culto parece que você está aqui, mas você não está aqui, você está lá. E antes de dormir, você pede uma coisa a Deus: Deus, se esse sofrimento for para minha destruição, eu prefiro que o Senhor me leve. Parece que a morte é melhor do que viver assim. Mas ela não entendeu que o Espírito de Deus e a essência que eu estou sentindo aqui perto dela está dizendo: eu vou mostrar o que está acontecendo, eu estou te forjando para ser. Não toca não. Eu estou te forjando para ser um instrumento. E hoje vai se revelar o instrumento que você vai ser na minha mão.